e só parei de programar em Java em 2008, quando eu comecei com o Ruby, mas ainda continuo, vamos dizer assim, entusiasta do Java. Eu acho que o Java é uma linguagem muito sólida, tem muitos projetos que usam ainda, embora a gente tenha visto outras linguagens surgindo dentro da JVM, né? O Java como plataforma, não mais como linguagem, mas o Java como plataforma, então está muito maduro. O próprio Scala, na verdade, que é uma linguagem que roda dentro da JVM, o Clojure, que é uma outra linguagem também muito famosa, e agora o Kotlin, que também está sendo bem difundido, que bebe um pouco dos conceitos do Java. E o que eu vou falar para vocês hoje é sobre o Spring, que existe, na verdade. O Spring, tem aqui até uma linha do tempo. Ele... Deixa eu dar uma aumentada. Você não está compartilhando sua tela, né? Ah, não tô, né? E eu tô... Putz, eu tô falando aqui achando que tava e não tava. Putz, gente, desculpa. Olha só. Que bobagem. Eu tava mostrando esse gráfico aqui para vocês. Que me ajuda a me localizar, né? Então, eu estava falando aqui que, né, o Java foi a linguagem que eu mais trabalhei desde... Comecei em 99 e trabalhei até 2008. Né? Aí eu tenho tudo que eu fiz na minha vida tecnológica, desde quando nem tinha internet ainda. Quando eu entrei no IME, a internet era uma coisa relativamente recente, né, no Brasil. Eu comecei a usar a internet em 96, embora para as pessoas comuns, a maioria das pessoas começou a usar em 98, 99, e mesmo assim ainda era bem limitado. Você tinha que ter um modem discado, né? Não ficava o dia inteiro na internet como é hoje, conectividade 100%. E aí eu comecei a trabalhar com Java quando eu estava no IME. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? O Spring, ele surgiu mais ou menos em 2000, se não me engano, 2003, por aí, né? Mas esse aqui é um pouco da história dos conceitos que eu vou falar hoje, porque eu vou falar de injeção de dependência e vou mostrar um exemplo de código para ilustrar bem o que seria injeção de dependência e por que isso é importante. E é importante desde né, o Bob Martin, que é conhecido como Uncle Bob. Ele escreveu um artigo mais ou menos em 1995, né? E aí o Joe Yoder escreveu aquele artigo famoso do Big Ball of Mud, mais ou menos em 1990. Eles já conhecem o Joe Yoder, Fábio? Tiveram alguma palestra do Joe? Não conhece. Era para ter, mas o Joe é um consultor americano que vem de vez em quando no Brasil, mas por conta do Covid ele cancelou as viagens, então não tivemos. Se bem que agora podia fazer remotamente, né? Mas, Podia. Mas não teve O Joe nada do Joe. é uma pessoa ímpar, parceiro nosso aqui da USP. Ele vem sempre dar palestra e ele dá consultoria em várias empresas aqui no Brasil. Enfim. E aí o Spring surgiu mais ou menos em 2000 e existe até hoje, foi evoluindo. E eu vou mostrar um pouco o que é o Spring, tá? Bom... O Spring, na verdade, ele é um conjunto de várias bibliotecas, tá? Você pode fazer várias coisas. Tem vários módulos, né? Você tem a parte de acesso a dados, você tem a parte de mensagem, você tem a parte web do Spring. Então, para você fazer uma aplicação web, aí tem toda a parte web. Aí você tem a parte core, né? Que eles chamam core, que é a manipulação de arquivos, configurações, enfim. E tem também a parte de testes. O que a gente vai usar é só o que eu vou mostrar hoje aqui, injeção de dependência, é só basicamente o que está aqui no core, no beans, nessa parte aqui de injeção de dependência do Spring, mas ele tem todo um monte de coisas além do que eu vou falar hoje aqui. É um negócio bem complexo, eu mesmo não conheço tudo isso a fundo. Tem pessoas que são bem especialistas, mas eu conheço só poucas coisas. Quando eu comecei a usar, não tinha tudo isso, eles foram evoluindo ao longo do tempo. Mas hoje o Spring serve para você criar aplicações em Java de uma maneira muito rápida e muito customizada, né? Usando o conceito de convenção sobre configuração. Ou seja, você escreve menos código
E o Spring, e aí várias coisas são assumptions, né? Você assume determinadas coisas e ele usa essas assumptions para fazer o código rodar. Então, você coloca uma anotação numa classe. Eles já viram a anotação, Fábio? Alguma coisa de anotação? Espera aí. Eles já viram um teste automatizado com JUnit que usa as anotações, @test, @beforeEach. Então a gente viu exemplos, embora não teve uma aula sobre anotações, né? Mas só viram os pequenos exemplos. Então, o conceito de anotações, ele é uma coisa relativamente, vamos dizer assim, nova. O Java, quando nasceu, não tinha anotações. Mas a anotações ela é muito prática justamente para você marcar determinados pontos do seu código onde eu quero que aconteça determinada coisa aqui meio mágico, né? Acontecem coisas mágicas por você anotar, né? Então a anotação é um jeito, vamos dizer, ortogonal de você inserir coisas dentro do seu código sem que o código explícito daquela coisa que você está inserindo esteja ali, né? Assim você consegue meio que comunicar partes, né? Então você tem um framework de teste lá, o JUnit. E você não quer dentro do seu código vazar, vamos dizer, conceitos do JUnit. Você quer simplesmente marcar com uma coisa simples, tipo, isso aqui é um teste, pronto. Não preciso mais saber mais nada. Então, ele simplifica a maneira de você comunicar um código com outro sem ter muita dependência, né? Muita amarração. Então, o Spring trabalha com um conceito de anotação também. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para criar uma aplicação Spring. Deixa eu aqui abrir. Vou abrir aqui meu navegador. Esse aqui é o Spring, esse aqui é o site do Spring, spring.io. Basicamente, quando você quer criar um projeto novo no Spring, ele tem um jeito bem, vamos dizer assim, Quick Start. Você clica aqui em Quick Start. São 3 passos. Basicamente, você entra nessa tela aqui, que eu vou abrir. Você escolhe qual tipo de projeto, se você quer usar o Maven ou você quer usar o Gradle, que é basicamente uma ferramenta de build, né? A ferramenta que constrói o seu projeto. Você escreve se você quer usar o Groovy, Kotlin ou Java. Eu vou deixar em Java. A versão do Spring que você vai usar, no caso eu vou usar a mais nova, que é a 227. E aqui o nome do seu projeto, né? Eu vou deixar aqui o padrão com exemplo, demo. Você escolhe aqui o tipo, a descrição do projeto. E se você quer empacotar ele como um jar ou como um AR, eu vou baixar como um AR, que eu quero que seja uma aplicação web, né? E aí a versão do Java, eu vou deixar no 8, porque eu nem sei se eu tenho instalado essas versões mais novas do Java, mas vou deixar no 8. E aí, se você quiser, você pode adicionar dependências, mas também você pode adicionar dependências depois. E aí você clica em Generate, ele vai baixar um zip, que ele veio. Só para comentar, essas dependências é como se fossem outras bibliotecas. Tipo, eles fizeram um exercício que tinha umas bibliotecas de PDF para gerar PDF, essas eram as dependências do projeto. E aí eu vou pegar agora e vou abrir esse projeto aqui. Deixa eu abrir uma janela aqui para mostrar no terminal. Daniel, acho que vai... isso é. Ou aumenta ou diminui a resolução da sua tela. Não, eu vou aumentar bem aqui, pode ficar tranquilo. Então tá aqui, aí eu tenho o demo, vou dar um unzip nesse demo, acho que já tinha um demo aqui que eu já tinha baixado. Peraí, deixa eu dar, só por segurança, deixa eu apagar esse demo aqui. Pronto. Então esse aqui é o projeto que veio, né? E aí, basicamente, as instruções aqui, ele fala assim, você baixa o projeto, né? Passo 1, eu começo aqui, aí eu vou adicionar o meu código. Tá aqui ele traz um código de exemplo, eu vou pegar o código que ele tem aqui. Basicamente, ele já cria meio que uma estruturinha básica com todo o código. Vou mostrar para vocês. Ele cria essa pasta, ele cria um arquivo POM, que é, na verdade, as coisas do Maven, né? As coisas... Já trabalharam com Maven, Fábio? Não. Tá. Bom,
O Maven é bem comum, basicamente um arquivo XML que tem todas as especificações do arquivo, ele baixa tudo que tem de dependência sem você precisar se preocupar muito com baixar o arquivo, incluir no class path e tudo mais, ele faz isso meio que de forma automatizada. Eles trabalham dentro do Eclipse, então o Eclipse faz o o Eclipse faz isso sozinho, A vantagem de usar o Maven é que você não depende de IDE, né? Você pode colocar em qualquer IDE que ele vai funcionar, né? É um pouco mais agnóstico de IDE. E aí ele já criou essa aplicaçãozinha, só que ela não tem nada, na verdade, então eu vou pegar só esse código extra aqui, que é esse get mapping aqui, para criar um endpoint REST, né? Então, basicamente, eu crio esse... O código, basicamente, ele tem o seguinte, eu estou dizendo que eu crio um método que retorna uma string, eu digo qual que é a URL onde vai estar esse retorno. Então, né, essa string ela vai ser a resposta de uma requisição que for feita nessa URL /hello. E aí eu tenho que anotar essa classe aqui, com essa anotação aqui, que é a REST Controller, para dizer que ela enfim, vai ter um controller REST aqui. Então você está fazendo um sistema web, né? Eu estou fazendo uma API, né, que responde... um servidor web, basicamente é isso. É um servidor web, literalmente. E aqui ele explica muito, mas aí basicamente só preciso rodar isso aqui. Pronto, já está funcionando. Você vai... Aí esse Maven ele faz isso, ele compila... Opa, deu algum pau. O que ele reclamou? Aqui... Tá faltando alguma importação, eu acho. Quest param. Está faltando. O que ele está dizendo? Cannot find symbol na linha 14. Vai na linha 14, volta lá. Demo application class. É que eu não salvei. Eu não tinha salvo o meu arquivo. Faltou salvar o... Uma desvantagem de não usar o Eclipse, né? O Eclipse já ia mostrar o vermelhinho já. Não, é que eu não tinha salvo o arquivo, na verdade. Não tinha nenhum erro. É que eu não tinha salvo. Eu tinha feito todas as mudanças, mas eu não tinha salvo o arquivo. Foi isso que aconteceu. E aí, bom, basicamente eu entro no localhost na porta 8080, na URL hello, e aqui está o hello world, né? Se eu quiser... na verdade, eu poderia fazer essa aplicação aqui, que está aqui no meu... Eu estou usando o VS Code como editor, tá? Mas vocês podem usar o editor que vocês quiserem. E eu posso também fazer o run desse projeto de dentro do próprio editor, tá? Eu fiz ele pela linha de comando para mostrar como que era, mas eu posso vir aqui e dar um run. E aí ele vai rodar... Java. Vamos ver se ele vai rodar. Ele já veio... tá vendo? Tá rodando. A vantagem de rodar pelo editor é que, assim como é pelo Eclipse, é que se eu faço uma mudança, né? Então, se eu entrar aqui no browser, tá respondendo. Se eu fizer uma mudança, né? Sei lá, colocar alguma coisa aqui nova, ele automaticamente, né? Deveria, pelo menos, recarregar aqui. Não sei por que acho que ele não recarregou. Professor, desculpa, licença. O senhor teve que baixar alguma extensão para o VS Code ou você está rodando nativo no terminal do VS Code? Eu tenho que instalar a extensão de Java. Basicamente, a extensão de Java. Ele não precisa de nada para o Spring, ele entende sozinho. Não, não, porque assim, como vem no POM, o que acontece? Tendo a extensão de Java, ele vai pegar o POM, e o POM já tem todas as coisas do Spring, e aí o Spring já baixa todos os jars que precisa, e ele roda. Entendi. Ele é mágico. Entendi. Então é muito simples de criar uma coisa sem precisar... o projeto ele é meio que autocontido, e o VS Code já está preparado para trabalhar com o Maven. Então, só que eu acho que nesse caso, por algum motivo, deixa eu rodar de novo. Muito obrigado. Mas, Daniel, você só mudou ali o string Daniel e já queria que aparecesse? Você não precisa fazer o build de novo do sistema? Não, então, é que o Eclipse, ele deveria ter feito. Ele faz sozinho. Ele faz o build e reinicia o servidor sozinho. Mas que por algum motivo, ele não... No navegador não precisava? Então, quer ver, ó? Eu vou abrir o outro projeto que eu tenho aqui, que é esse aqui que eu ia mostrar para vocês. Esse aqui já está um pouquinho mais... Vou rodar ele aqui de novo. Inclusive, já tinha até teste nele.
Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha demo application, tá? Ela é basicamente a mesma coisa que tem, só que o hello ele é um pouquinho diferente. Ele retorna uma lista de telefones, tá? Mas essencialmente é a mesma coisa. Então, você vem aqui, don't run. Aí eu tenho aqui a minha lista de telefones de mentirinha. Então, se eu vier aqui naquele endpoint, ele retorna aqui um JSON com os telefones, né? E aí, se eu quiser mudar, vou mudar um telefone aqui, por exemplo. Mudei. Tá vendo? Aí ele já recarregou aqui, e se eu vier aqui no browser e recarregar, ele já mudou. Então, a vantagem de usar o editor é isso, que você faz uma mudança no código e ele reinicia automaticamente o seu projeto, sem você ter que ficar toda hora baixando, subindo o servidor web. Tá? Bom, aí eu vou mostrar para vocês, assim, voltando aqui nos slides, isso aqui, então, basicamente é isso, você baixa então, são esses 3 passos, só recapitulando, né? Eu venho aqui, nesse cara aqui, baixo um zip, ele me cria essa estrutura básica, eu copio um código que, basicamente, eu só peguei essa linha aqui, deixa eu aumentar um pouco a letra aqui para vocês verem. Eu peguei essa anotação e coloquei na aplicação para dizer que isso aqui é um controller, né, REST, e criei um get mapping para dizer que esse é o endpoint, e aí se tiver, no caso aqui tem um parâmetro também, né, que você pode também mudar passar como um parâmetro, sei lá, né, o exemplo daqui seria o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer a minha lista de telefones, ela recebe como parâmetro, sei lá, uma empresa, né? Eu quero dizer que eu quero os telefones do Pra Valer, por exemplo. Aí eu venho aqui no código, então, cadê? Aqui, na verdade, eu vou mudar para company, e vou passar como parâmetro o velho. Velho não, é o name, desculpa. Eu vou mudar aqui também. Vou colocar como company aqui, e aqui company também. Pronto. Se eu não passar nada, ele vai assumir que o valor default é world, né? Como está aqui. Então, se eu não passar nada, ele continua. Deixa eu apagar aqui. Se eu não passar nada, ele deu um pau, porque provavelmente eu não devo estar preparado para uma lista que não tem nenhum. É que eu estou fazendo um print aqui. Deixa eu tirar esse print aqui. Vou tentar de novo. Ó, ele retornou uma lista vazia. Então, basicamente, é assim que eu passo parâmetros para requisição, né? Usando esse request param, para que ele já associa esse, vamos dizer assim, parâmetro do método hello ao parâmetro que veio no request HTTP, e eu posso definir um valor default, posso não definir um valor default, e aí eu usei esse mesmo parâmetro que veio aqui para fazer a chamada no meu componente lister, que na verdade é o motivo pelo qual eu estou vindo fazer essa palestra, que é para falar um pouco de como esse cara veio parar aqui, né? Que é justamente o conceito de injeção de dependência, né? Então, voltando aqui nos slides. Ficou claro? Alguém tem quer fazer alguma pergunta até aqui? Deu para entender? Legal? Tranquilo? Nenhum perguntas? Sem perguntas? Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo, tá? Bom, o exemplo que eu quero mostrar para vocês, então, uma vez que eu já criei a aplicação, então, segui esses passos, coloquei os parâmetros, rodei, está lá rodando, maravilhoso. Agora eu quero criar uma aplicação, e aí o exemplo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Imagina que eu tenho essa classe, que eu chamo de phone lister, né? É um listador de telefones, e que ele vai usar um finder, tá? E esse finder é a minha classe que sabe acessar os dados dos telefones no banco de dados, ou onde quer que esses dados estejam. Então, esse finder tem um método chamado findAll, né? E aí, basicamente, eu pego os telefones, e aí eu itero por esses telefones, e se esses telefones forem da empresa que eu mandei como argumento nesse método, eu tiro
Se não for, na verdade, da empresa, eu tiro da lista e retorno a lista só com os telefones da empresa. É um exemplo meio, vamos dizer assim, bobinho, mas não se atenham muito assim ao que esse exemplo faz. Se atenham à ideia de que eu tenho aqui uma classe, que é um objeto, que é o Finder, que ele é de uma classe que esse phone lister usa. E aí o que acontece? Como é que eu faço para chegar nele, né? Como é que eu faço para instanciar esse phone finder? Porque eu poderia fazer ali, eu tenho a minha classe, eu tenho uma interface phone finder, né? E eu tenho o meu fake phone finder, né? Que implementa essa interface, tá? Então, um jeito de fazer isso seria, quando eu construir o meu phone lister, né, no construtor dele, eu vou lá e inicializo o fake phone finder, tá? Qual que é o problema disso? O problema disso é que, no momento que eu faço essa inicialização aqui, eu estou criando um acoplamento entre o meu phone lister, né, a minha classe phone lister, e a classe fake phone finder. Ou seja, o phone lister ele passa a não depender só da interface, que é o ideal, mas ele passa a ter que conhecer uma implementação de phone finder, que é a fake phone finder, ou qualquer que fosse outra implementação. E isso é ruim, porque se eu quiser mudar a implementação, essa classe criou uma dependência, né? E eu não queria que ela tivesse a dependência com a implementação em si, eu queria que ela tivesse dependência só com a interface, né? Então, eu queria que dependesse só da interface. Então, tá vendo? O phone lister, ele depende da interface e ele depende do phone finder implementation porque ele cria, né, dentro dele mesmo o objeto, né? E o que eu queria? Eu queria que, de uma forma mágica, o meu phone lister só dependesse do phone finder, que é a interface, e eu tivesse o que eu chamo de assembler, tivesse alguém lá de fora que magicamente cria o meu objeto com a implementação real, e ele passa para dentro do phone lister essa implementação sem eu precisar fazer nada, sem que o phone lister dependa da implementação, né? Então, essa é a ideia básica do assembler, tá? E aí, é para isso que a injeção de dependência serve, para quando você quer injetar dentro de uma classe um valor que veio de fora. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem 3 maneiras, na verdade a gente usa mais a primeira e a segunda. A primeira é por construtor e a segunda é por setter. Então, qual que seria a ideia? Eu vou voltar aqui no código. Tá aqui o meu phone lister. Cadê o meu phone lister? Que aqui já está implementado a versão final. Então, o que eu faço? Uma das opções eu passo aqui no phone finder, no construtor, eu passo o finder como um parâmetro, certo? Então, ele não é mais um construtor vazio, como era antes, que fazia, né, assim, new fake phone finder, né, tava assim, aí eu mudei e fiz ele como um parâmetro. Então, esse seria a versão via construtor, né? Uma outra forma de fazer seria via setter, que em vez de ter no construtor, ele não tem no construtor, então o construtor ele basicamente não faz nada, eu posso até comentar esse construtor, não tem mais opção, e aí eu faço via setter. Eu crio um setter, um set finder, que pega a propriedade do finder, né, e passa ele como parâmetro, né? Então, esse auto-wired aqui anotado já é como fazer isso usando Spring, né? Se eu não estivesse usando Spring, estaria assim, e aí eu teria que ter um jeito mágico, alguém tem que saber setar esse finder. E o jeito mágico que o Spring faz anota a propriedade com essa anotação auto-wired, que eu me encarrego de achar em algum lugar uma implementação do Phone Finder, do seu código. Então, se tiver uma implementação do seu código de Phone Finder, eu já insiro ela ali. Você não precisa se preocupar com isso. Então, é isso que ele faz. Então, como eu tenho um fake Phone Finder que implementa, e é o único, né? Se tiver 2, ele vai entrar em conflito e ele vai dizer, eu tenho 2 implementações, não sei qual explicitar, e aí você tem que em algum lugar dizer
enfim, qual a implementação que você quer usar. Mas isso fora, vamos dizer assim, da classe, né? Você configura o Spring para que ele seja o único lugar que conheça todas as implementações, né? Então, em vez de você colocar a implementação, todo mundo dependendo de todas as implementações, você centraliza a dependência num único lugar, que é as configurações do Spring. E aí, basicamente, é isso. Então, ele seta o Finder aqui. Aqui está o exemplo. Então tem que fazer, na verdade, duas coisas. Então, primeiro, eu anoto esse outwired aqui no Phone Finder. E na minha classe Fake Phone Finder, eu tenho que ter anotado ela como um componente. Porque se eu não anotar ela como componente, ele não vai encontrar ela como uma opção de implementação de Phone Finder, né? E aqui, no caso, ele é um Fake Phone Finder. Mas se eu tivesse um, sei lá, MySQL Phone Finder, que busca os dados num banco de dados MySQL, ele poderia ser uma segunda opção de implementação. E aí, o que eu faço? Bom, não faço nada, é só isso. Basicamente, está pronto o programa. Então, qual que é a ideia do Spring? O Spring, ele ajuda você a focar em escrever código do seu negócio, né? Em escrever as regras de negócio, sem se preocupar muito com essa infraestrutura de quem instancia quem e tudo mais. Você simplesmente diz quem depende do que, você cria os objetos, você cria, né? Então, se eu tenho uma interface Phone Finder e eu dependo dessa interface, e o Phone Lister depende, eu simplesmente crio uma variável, coloco ela aqui e não preciso me preocupar como que vai chegar essa informação aqui. E veja, isso eu dei um exemplo aqui bem pequeno com, né, um Phone Lister e um Phone Finder, que são duas classes, mas vamos supor que o Phone Finder, que é, sei lá, esse meu Fake Phone Finder, vamos supor que ele dependesse de uma outra classe, sei lá, vamos supor, public, sei lá, depende da classe File System, sei lá, vou inventar aqui uma classe, File System Registry. Eu inventei um nome aqui, né? Então, criei uma variável aqui. Essa classe nem existe. Vou criar. Né? E aí, se essa classe Phone Finder, ela dependesse do File System Registry, e eu quisesse fazer a mesma coisa com ele, né, eu faria a mesma coisa. Eu venho aqui, ou crio via construtor, ou crio via... Aqui, na verdade, é private, né? Eu anoto ele como outwire daqui. Mesma coisa. Crio um setter. Set file system. Né? Crio um setter. E aí ele está quebrando. Porque eu não tenho a classe ainda feita. Cadê o meu File System Registry? Eu tenho que anotar ela como component. E pronto. Feito isso, tudo vai funcionar. Então, se eu tivesse aqui no meu... essa minha classe aqui, ela provavelmente implementaria uma interface e tudo mais, né? Mas vou simplificar aqui. Vamos supor que eu tenho um método, sei lá. Say hello. Né? Então, eu tenho essa classe aqui. E aí, no meu Fake Phone Finder, por algum motivo, eu vou precisar usar aqui, né, no telefone. Vou colocar aqui mais o... sei lá, alguma coisa assim. Pronto. Vou entrar aqui e botar o nome da empresa, que agora tem que colocar porque é um parâmetro. Tá vendo? Ele já incluiu aqui. Ou seja, facilmente eu criei uma nova classe, criei uma dependência, né? No caso aqui eu criei a dependência da implementação real, mas o certo seria criar a independência pela interface, mas o que eu quis ilustrar é que todo esse mapa de quem depende do que e como inserir as instâncias, uma nova instância desse objeto dentro dos objetos que dependem dele, é feito automaticamente pelo Spring. Então, em nenhum lugar eu escrevi new file system registry. Não tem nenhum new file system registry. Alguém criou ele para mim.
né? Professor? Do mesmo jeito que... Oi. Tem uma dúvida. Pode falar. E se eu quisesse, por exemplo, usar o padrão strategy para ter nesse File System Registry diferentes estratégias em diferentes momentos, o Spring ajudaria nisso também? Sim. Você pode usar o... Eu não vou saber fazer, eu não vou saber falar de cabeça porque eu não... Faz um certo tempo que eu não uso com Spring, mas seria alguma coisa no seguinte sentido. Vamos supor que você tivesse aqui... Vamos supor que você tivesse aqui um método aqui que você usaria o strategy, tá? Então, você tem aqui, sei lá, find finder, tá? Que aí você, em vez de usar o finder fixo, né, aqui, desculpa, não, desculpa, não era aqui, não é aqui, na onLister, tá? Então, o finder aqui, ele tá vindo via automaticamente e é um só. Mas vamos supor que eu quisesse ter um strategy onde eu escolho, dependendo do caso, eu escolho um finder ou outro finder, tá? Então, eu teria um método aqui, finder, certo? Que receberia, sei lá, algum parâmetro do, sei lá, o tipo que eu tô querendo usar, né? E aí aqui eu faria, sei lá, finder. E aqui eu teria um switch case, né? Onde, dependendo do tipo, eu ia retornar, né? Se for do tipo, sei lá, fake, eu retorno Então, o jeito, vamos dizer assim, o jeito padrão, né? Se a gente não tivesse usando Spring, eu faria assim, se é um phone finder, eu falo assim, new phone finder. New fake phone finder. Se for o tipo, sei lá, MySQL, né? Eu vou usar o new, sei lá, MySQL phone finder. Tá? Então, esse seria a maneira, vamos dizer assim, não Spring de fazer esse strategy. Tá? Como eu vou estar usando o Spring, o que eu vou fazer? Eu só não vou lembrar o comando de cabeça, tá? Mas a ideia do Spring é justamente isso aqui. Eu vou ter aqui, eu vou fazer assim. Eu vou ter um jeito de acessar o contexto do Spring. Então, alguma coisa assim, tipo Spring context.get finder, ou qualquer coisa, não sei exatamente qual o método. E aí eu passo simplesmente o tipo. E aí ele implementa lá dentro dele esse strategy. Então, de certa maneira, ficaria simples assim. Tá bom, legal. Então, eu consigo usar o strategy sem precisar implementar o strategy. Eu escolho baseado num determinado tipo. Só simplesmente dizendo, Spring, eu quero agora um finder desse tipo. E ele me retorna. Tá? Só não lembro de cabeça como fazer isso, porque faz muito tempo, mas essa é a ideia. Legal, obrigado. Tá? Beleza. E a vantagem de usar também o Spring e usar a gestão de dependência é que a gente consegue facilmente criar testes. Por quê? Porque eu até criei aqui um teste. Eu não preciso... se eu quiser testar... Aqui eu estou testando a minha própria aplicação, né? Criei um teste. Eu posso fazer o outwired, então eu posso também injetar no teste as coisas. Ou eu posso também fazer mocks, né? Então, no momento que eu estou fazendo um teste... Vamos supor que eu tivesse esse... O Gabriel está perguntando se você vai poder compartilhar o PowerPoint depois. Sim, eu vou compartilhar o PowerPoint e eu compartilho esse código também com vocês, tá bom? Eu vou jogar no GitHub depois o código, tá bom? Legal. Então, vamos supor que eu tivesse que testar a classe PhoneLister, certo? Se eu não tivesse o Spring... eu ia ter que o PhoneLister, ele ia toda vez, ele ia ter que criar, né? Ele ia ter aqui no consultor, ele não ia ter isso, né? Ele ia ter, vamos dizer assim, um jeito sem injeção de dependência. Ele ia ter o new, fake phone finder, tá? Ou seja, toda vez que eu fosse fazer um teste dessa classe PhoneLister, eu ia ter que criar uma instância desse fake phone finder. E às vezes esse fake phone finder ele pode ser uma coisa muito complexa. Eu queria injetar, por exemplo, um mock. Eu não queria que ele usasse uma implementação real no meu teste, porque eu queria que ele só tivesse algum comportamento esperado.
Então, com injeção de dependência, fica muito fácil você criar o teste, porque você injeta é que no caso o meu fake já é um mock, mas vamos supor que esse fake fosse um de verdade. Para o teste, eu usaria um fake. E aí eu conseguiria fazer testes sem necessariamente ter que usar uma implementação real que acessa... Você pode explicar o que é um mock? Que eu não usei esse termo mock para testes. Tá. O mock, quando você cria um teste, você tem, por exemplo, aqui esse lister, né? O phone lister. O que é o mock? O mock, ele é um jeito de você usar um objeto de mentirinha, tá? Então, vamos supor que esse phone lister, ele é uma coisa complicada, enfim, acessa bancos de dados, ou ele vai na rede, faz uma requisição web, e tem várias coisas que são, vamos assim, que você não quer que rodem na hora do seu teste, porque você não está testando esse cara específico. O que você está testando aqui é a aplicação. Você está testando que, caso esse cara retorne uma lista com 3 objetos, você está testando que imprimiu na tela, né? Então, dependendo de onde você estiver fazendo o teste, não faz sentido você ter que instanciar um negócio complicado. Então, o que é um mock? O mock é alguma coisa do tipo assim, você tem um objeto, sei lá, tá? Que eu chamo de mock. Na verdade, você vai usar... Eu também não vou lembrar de cabeça como que é o mock, porque depende da implementação, né? O Spring tem um jeito de fazer, o JUnit tem outro jeito, tem o JMock, tem várias bibliotecas de mock, tá? E como eu estou meio enferrujado no Java, eu não vou lembrar de cabeça. Mas a ideia dele é a seguinte, você vai criar um objeto do tipo mock, será que tem alguma coisa assim, em algum lugar aqui? Deixa eu ver. Tem um mockito aqui, eu não sei se vai funcionar. Bom, eu vou arriscar aqui usar o mockito. E aí você faz o seguinte, o mock é o mock do quê? Você diz assim, ó, esse mock, você espera alguma coisa, você espera que ele... eu não vou saber fazer, desculpa, gente, eu não vou saber fazer. Mas vamos fingir que é um objeto, e aí você vai fazer alguma coisa, tipo assim, você vai chamar o objeto da classe real. Você vai fazer... Então, vamos supor que o seu objeto, o seu phone lister, esse mock, ele implementa essa... Eu vou implementar o mock aqui de um jeito não usando biblioteca. Vou fazer uma coisa... Vou fazer uma coisa aqui. Olha no chat o Leonardo colocou o código para você. Aí só escreve... valeu, Leonardo. Obrigado. Eu só não sei o import, né? Que a gente fez o import desse mock. Isso, exatamente. Agora, então, seria alguma coisa tipo assim, eu tenho meu phone lister. É um mock. Isso aqui. Isso, boa. Do phone lister, que é a interface que eu quero. Então, ele criou um mock, ele criou um objeto de mentirinha, né? Só que esse objeto, ele responde todos os métodos. Então, eu faço o seguinte, eu gravo ele, eu falo assim, ó, quando chamar o método phones by company, retorna isso aqui, né? Eu finjo um retorno para ele. E aí eu uso ele para fazer o teste sem me preocupar em ter um objeto real fazendo aquela coisa de verdade. Não sei se eu consegui explicar muito bem, talvez eu tô um pouco enferrujado no Java, acabou me enrolando um pouco aqui. Coloquei o... Aí acho que ajuda aí. No chat. Pega aí o último. Isso aí. Boa. Obrigado. Exatamente. Então, quando isso, você faz assim, quando eu fizer chamar passando vazio, e aí você retorna um array list, né? De phone. Eu invento uma implementação aqui. Inventei uma... Isso aqui eu tenho que importar o when também, né? Provavelmente. Isso. Tá, mas tudo bem. Então, a ideia é que quando você quer fazer um teste, tem um pedaço do teste que seria complicado, manual, que você está focando de testar naquele momento, você usa esse mock só para simular a execução daquele pedaço,
de forma que você possa Isso, realmente se exatamente. concentrar no que É, quer na testar. verdade, exatamente. E nesse caso, o Spring faz isso automaticamente para mim. Então, eu posso dizer qual que é a classe que eu quero usar de mock e ele usa ela como mock. Então, ele não injeta o objeto real, ele injeta o mock. E aí eu trabalho com mock. Tá legal. Pode continuar o resto, eu que te interrompi. Bom, e aí a vantagem também um pouco de usar o Spring é que a gente não precisa ficar tipo criando vários singletons, né? Então, se eu tiver determinadas classes que tem só um único objeto, né? Classes, eles chegaram a aprender singleton já, Fábio? Já, sim. Né? Então, em vez de você ficar criando classes singletons e ficar acessando elas, você usa o Spring e ele mesmo cria. E você pode, inclusive no Spring, dizer se o que vai ser injetado é um objeto singleton, ou seja, sempre o mesmo objeto, né? Quando você quiser que seja um singleton, ou ele é um objeto que é criado a cada vez que você cria, né, o objeto que depende dele. Então, no caso aqui, eu não sei qual que é o padrão dele. Quando eu coloco componente, eu não sei se ele cria o singleton ou se ele cria o objeto novo. Eu acho que é o singleton. Mas você pode escolher usar. E aí você não tem mais que ficar fazendo você mesmo os seus próprios singletons. Você não precisa escrever nenhum arquivo de configuração, né? Porque vocês viram, eu não criei os arquivos de configurações. E a gente também facilita boas práticas, ou seja, usar sempre interface em vez de usar a implementação. O código ele é bem pouco invasivo, então as anotações, eu não tenho mais nada, vamos dizer assim, dependendo do Spring, então é só uma anotação aqui, o resto tudo código Java mesmo, né? Tudo isso aqui é Java. Aí eu já entro um pouco no detalhe do Spring Web, né? Que eu acho que também, dando uma palhinha aqui, não sei se vocês repararam, mas olha que interessante. O meu phones, né, essa variável phones aqui, ela retorna o quê? Um list de phones, tá? Então, é um objeto, na verdade, é um array list, que a classe abstrata é a list, de telefones. E aí, o que aconteceu aqui? Eu retornei essa lista aqui no método, e ele automaticamente ele imprimiu um JSON. Olha que legal. Eu não precisei em nenhum lugar converter isso aqui para JSON. Basicamente, se eu tiver... Aí, o que acontece? Vamos supor que na minha classe phone eu tenho uma nova propriedade, tá? Vamos supor que eu tenha uma propriedade nova aqui de telefone, que eu chamo de, sei lá, Siri. Siri Code. Tá? Então, eu vou incluir aqui string Siri Code, incluir, né, o parâmetro novo, né? E aí, na hora que deixa eu reimplementar aqui o meu fake aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou colocar São Paulo, Rio de Janeiro e sei lá. Coloquei estado, mas vocês entenderam a ideia. E aí, quando eu recarrego, acho que ele ainda está recompilando. Deixa eu ver se eu salvei tudo. Acho que eu não salvei tudo ainda. Cadê o meu fone? Ah, faltou um getter aqui, né? Ah, isso é uma coisa importante. Se não tiver o getter, ele não retorna, né? Get city code. Return city code. Ó, e aí ele já inclui no JSON o código da cidade. Né? Então precisa ter não adianta só ter o atributo, ele tem que ter um getter. Na verdade, se ele tivesse um outro getter aqui, provavelmente ele, mesmo se não tivesse a propriedade, sei lá, vamos supor que eu tenho um country, é sempre Brasil. Vamos supor que eu quero definir que é fixo Brasil. Pronto. Também não adiantou. Acho que ele precisa ter as duas coisas. Acho que ele precisa ter a propriedade e ele precisa ter o getter. Ah, não, é porque tem que ser get count, na verdade. Acho que foi. Lá. Então, basta você ter um getter no seu objeto
para que ele inclua ele no JSON como uma propriedade, né? E ele faz toda a transformação aqui sem você precisar construir o JSON no dedo, né? E esse, vamos dizer assim, essa propriedade ela pode ser complexa, né? Se fosse um array list string, sei lá, get, sei lá, people. Tentei aqui um negócio, tá? List. Aí, list, na verdade, a implementação. Porque a coisa é errada. Vou pegar o Hibernate aqui. E aí, aqui o array list. Vou dar um list.put add, sei lá, Daniel, Fábio. E aí eu retorno a lista. E aí, se eu vier aqui, tá vendo? Ele retorna um JSON, e aí, como é uma lista, ele já entende que é um array, e ele já bota as coisas dentro, né? E isso sucessivamente. Então, veja, isso aqui poderia ser um objeto, e aí ele poderia ter um objeto, um array de objetos, e assim sucessivamente. Ou seja, esse JSON ele é automaticamente criado usando o Spring, faz isso para mim, sem maiores dificuldades. O Eduardo está perguntando se funcionaria com hash map também. Funcionaria com hash map? Provavelmente sim, a gente pode até testar aqui. Vamos ver. Map string integer. Vamos fazer um map de string integer. Vamos ver. Olha, vocês estão testando toda a minha memória de trabalhar com Java, cara, porque faz muito tempo que eu não trabalho com Java. String integer. Vamos ver se deu certo. Ó, deu certo, tá vendo? Ó, ele retorna como um objeto também. Então, sim, respondendo a sua pergunta. O Eduardo falou DHR, que eu imagino que seja da hora. Da hora. Não sei, é isso? É isso mesmo. Que mais aqui? Bom, no fim, a ideia do Spring, ele é uma tecnologia que ajuda você a construir as aplicações usando objetos puros, né? Você cria os componentes, foca na sua lógica de negócio, enquanto o Spring toma conta das outras coisas importantes, e você não precisa ficar, né, se preocupando em criar JSON, em inserir objeto dentro do outro objeto, né? Você foca muito mais na sua lógica de negócio, que essa é um pouco a ideia dele, né? Então, os componentes, eles não precisam procurar colaboradores, né, em tempo de execução. O código fica mais simples. Falei de teste também. As dependências, elas são explícitas, né? Então, você explicitamente, quando você chega no código e diz, esse cara aqui, né, cadê o meu phone lister? Ele é um componente e ele depende, tá vendo? Quando eu coloco auto-wired, eu estou dizendo, ele depende de um phone finder, da interface phone finder. Então, eu estou sendo explícito em dizer quem depende do quê. Está muito claro no meu código onde estão todas as dependências. Depois, o Spring até tem um jeito de você pegar todo o seu código e gerar um diagrama com tudo que depende do quê. Só usando as anotações que você tem. Eu não lembro de cabeça como faz isso, mas eu sei que tem. Bom, isso aqui já falei, na verdade. Bom, aí, né, para entrar, aqui está o exemplo do código. O Spring não é o único framework, né, conhecido como arcabouço em português, o termo é arcabouço, mas a gente usa framework. Não é o único arcabouço
que cria, que você pode usar para fazer injeção de dependência. Você pode usar também o Pico Container, embora ele esteja um pouquinho desatualizado, e o Geiss, que é do Google. Acho que os dois mais famosos são o Spring e o Geiss. O Geiss ainda é bem utilizado, o Pico também é utilizado, um pouquinho menos, e o Spring também é bem utilizado. A diferença é que o Spring ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais inflado, né? O Geiss, a proposta dele, tanto do Pico quanto do Geiss, é serem mais leves, vamos dizer assim. Então, às vezes, se o seu projeto, ele já tem, se você já está usando o Spring para fazer coisas web e tudo mais, aí faz sentido você usar o Spring. Mas, às vezes, você tem um projeto que é bem simplesinho, é um roda local, e você não quer ocupar muita memória, com um monte de overhead do próprio Spring. Então, às vezes, vale a pena usar esses outros frameworks que eles são bem leves em termos de consumo de memória, de gasto de CPU na hora de rodar, eles são um pouquinho mais leves do que o Spring. Agora os alunos vão fazer um projeto que envolve web, é um sistema web, e a gente está falando de usar o Spring, você acha uma boa? E daí usar... Cara, eu usaria Rails, eu faria em Rails, mas não, aí... Rails é linguagem Ruby, a gente está falando de Java. Ó, eu acho que sim, se for fazer em Java, eu com certeza usaria o Spring. Eu acho que ele facilita bastante. Bastante. O Lucas já queria fazer eu não sei em assim, eu só não sei se a gente faria a parte do front usando um framework JavaScript ou, sei lá, um React da vida, ou fazendo tipo HTML, CSS puro, usando JavaScript puro e fazendo o back-end em Java, mas o front em JavaScript, que é uma coisa bem comum hoje em dia. Não sei o quanto que isso aumentaria de complexidade aí para vocês, porque se vocês forem fazer o front também no Java, vocês têm que usar algum tipo de template para renderizar HTML, um JSP ou alguma outra ferramenta para poder fazer a parte da visualização das informações, né? Não tem como não fazer uma coisa web sem, a não ser que seja uma API, né? Se for uma API, aí tudo bem, aí você vai usar só objeto, vai retornar a ideia REST e acabou. O próprio Spring tem o MVC, né, que também gera as views, né, dera usar isso. Então beleza, então dá para usar o Spring MVC. Com certeza. O Enzo tem uma pergunta, mas ele falou que é meio relacionado ao projeto. Deixa eu ver, faz aí, Enzo, uma pergunta por voz. Eu estava em dúvida em relação à parte de front-end, porque, pelo que eu entendi, o Spring era mais para back-end, e daí uma das primeiras partes do projeto era a gente construir o front-end. Aí eu não sei se dá para fazer isso com Java ou se a gente teria que usar outra linguagem. Então, dá para usar... Fala, Daniel. Dá para usar o Spring MVC. Deixa eu entrar aqui. Não, entrei no lugar errado. Tem vários... Aqui. Agora eu não estou achando, peraí. Então, o Spring tem o Spring Web MVC, né? Tem aqui toda a documentação. E aí você pode fazer a sua aplicação inteira usando o Spring, né? Aí você cria os recursos, né? Você cria as views. Dei um exemplo aqui. Ó, tá vendo? Você cria um HTML e aí você vai ter essas propriedades do Spring com tema e tudo mais. Essa aqui tem uma documentação bem completa. Dá para usar o Spring Web e criar usando o Spring. A parte do front também. Dá para fazer. Então, quem quiser fazer com JavaScript pode, mas daí é uma coisa a mais aprender, né? É outra linguagem de programação. JavaScript não tem nada a ver com Java. Então, eu não proíbo, mas, sei lá, é mais coisas que vocês vão ter. Mas daí cada grupo pode decidir, fique à vontade. Entendi, obrigado. Mandei o link aqui do Spring Framework Web para vocês fazerem usando o Spring Web. Como eu falei, o Spring ele é um conjunto de várias coisas, né? Então tem a parte toda web aqui, Web Servlet, tem inclusive o WebSocket, né? Para você fazer aplicação em tempo real, né? Que conecta com o servidor e fica puxando pooling de dado, né? Para o dado ficar sendo atualizado em tempo real, né? Fazendo push notification, essas coisas, usando o WebSocket. O Eduardo está perguntando se com o Spring MVC não precisa escrever HTML e CSS. Não, tem que escrever HTML e CSS, sim. Não tem. Se você vai fazer um sistema web, você tem que escrever HTML. A não ser que você use um editor de HTML, sei lá, nem sei.
Eu desconheço. Dreamweaver. Tem que escrever um... Oi? Tá, editor de HTML, tipo É, Dreamweaver. Dreamweaver. Word. Acho que tem que escrever HTML, sim, pelo menos o básico, né? Tem que ter. É óbvio que, assim, ele tem algumas coisas que facilitam, né? Tipo, tem os templates prontos, tipo, meio que parecido com o Bootstrap, algum desses frameworks JavaScript que já tem um monte de CSS pronto, que você não precisa ficar escrevendo CSS, né, roots. Você pode usar uma biblioteca de template meio pronta, pode usar o Material Design, pode usar o Bootstrap, pode usar, acho que o próprio Spring tem um formato de template deles meio que para você não precisar ter que fazer tudo do zero, mas alguma coisa de HTML você vai precisar escrever. Só o último comentário aqui, só para falar um pouco de qual que é a vantagem de usar como construtor ou como setter, né? Porque a gente tem essas duas opções. A vantagem de usar como construtor é que deixa muito claro quem que aquela classe depende, né? Quando você deixa como setter, apesar de ter lá o auto-wired, ele fica meio, né? Principalmente quando você tem várias dependências, fica meio escondido, vamos dizer assim, a dependência. Mas também, por outro lado, se você tiver muitas dependências, você colocar tudo no construtor também não é muito ideal, porque você vai ter um construtor com, sei lá, 5, 6 parâmetros, e aí eu já acho que vale mais a pena usar por setter, né? Então, em geral, o que a gente costuma fazer é colocar a dependência como construtor, quando tiver um ou duas dependências, mas se começar a ficar muito complicado, a gente muda para setter. Professor, desculpa, setter não deveria ser usado, tipo, só para coisas que, entre aspas, não são essenciais? Porque, tipo, por exemplo, você está falando de um número de telefone lá, por exemplo. Faz sentido você instanciar o número de telefone sem número de telefone? Não faz sentido, você tem razão nesse sentido, mas aí é meio que assim, é uma ambiguidade, acaba ficando meio que ambíguo mesmo, sabe? Se por um lado, o que não é essencial deveria ser um setter, mas se é essencial deveria estar no construtor. Eu concordo com você nesse sentido, mas por outro lado, se você deixar, como o Spring, ele meio que trata de popular tudo sem você ter que fazer nada, então você ganha, vamos dizer assim, um desconto nessa regra de, se é setter, não é obrigatório, porque o Spring faz tudo por debaixo dos panos, entendeu? Como a gente está falando de dependência, então eu acho que tudo bem usar como setter, mas realmente polêmico, porque esse ponto que você falou, ele tem razão. Por um lado, eu acho que assim, para objetos que são objetos de dados, isso faz sentido, tá? Então, no caso aqui, esse objeto aqui, o phone, ele tem os dados e eles são obrigatórios. Então, tá no construtor e é assim que tem que ser. Mas para objetos que não são objetos de dados, que são objetos mais, vamos dizer assim, de estrutura, como é o caso dessas classes aqui, né, de regra de negócio, talvez a gente possa ser um pouco mais flexível nessa regra de tipo, se tiver no setter não é obrigatório, se tiver no construtor é obrigatório. Mas realmente, não tem não vou dizer que você está 100% errado no que você está falando. Mas se você tiver um construtor com 50 parâmetros, você vai falar, putz, talvez seja melhor deixar no setter, porque esse construtor está muito feio. Entendeu? E principalmente, também acontece o seguinte, às vezes, também tem um outro ponto que eu acho que é importante. Às vezes, o fato de você ter no setter não significa que ele é obrigatório, tá? Porque, e essa é a vantagem do Spring. Então, por exemplo, o que o Spring faz por baixo dos panos? Aqui, ó, deixa eu pegar o meu phone lister. Meu phone lister. Se eu colocar como o Finder no construtor, como está aqui, o que vai acontecer é que ele é obrigatório. Então, sempre vai ter um Finder instanciado. Se eu deixar ele como setter, o que vai acontecer? Ele só vai popular esse Finder se ele for tentar usar o Finder em algum momento. Então, ele faz isso, ele consegue fazer isso em tempo real, vamos dizer assim, quase tempo real, para garantir que ele é opcional, na verdade. Se eu fizer um teste e não usar o Finder, ele não vai popular. Então, de certa maneira, ele é opcional. Porque eu só vou popular ele quando eu precisar dele, né? Então, ele é meio que, tipo, opcional e obrigatório. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Tá, só uma coisa, eu acho que, na verdade,
pro Spring funcionar, não precisa, né, nem do setter, nem do construtor, só o auto-ride no private, acho que ele vai. Eu acho que não, mas eu posso fazer esse teste aqui. Eu acho que tem que ter um setter, sim. Ou Se não talvez, tiver nenhum setter, sabe? se não tiver nenhum setter, nenhum consultor, eu acho que não vai funcionar, mas você me pegou agora. Você tem razão. Nem precisaria do setter. Ele já magicamente tá lá. Então, você tem toda a razão. Mas isso é uma coisa nova, isso é uma coisa que eu não sabia. Isso não existia antes. Tá vendo? Você é velho também. Eu também sou velho pra caramba. Enfim, o Spring, falando um pouco de mercado, assim, ele é bem usado hoje, é um framework um dos mais famosos de Java, todo mundo que eu conheço em algum momento ou usou ou vai usar, que trabalha com Java, né, trabalha de alguma maneira com o Spring, ele é muito difundido mesmo, ele sempre tem novas versões, então tem muita literatura, tem muita documentação, é um framework bem bacana. Aqui está o site, aqui está o link do artigo do Martin Fowler, falando sobre injeção de dependência, e tem esse livro aqui, Agile Java Development with Spring, do Anil Hemjari, como referência aí. Queria agradecer o Fábio aí pelo convite. Se vocês tiverem alguma pergunta, fico à disposição aí para vocês. Depois o Fábio pode passar o meu contato também. Eu vou deixar aqui o meu Twitter também, que eu estou sempre no Twitter, tweetando, o twitteiro. Vocês podem me achar por lá também. Legal. Então, perguntas? O Enzo acho que já tem uma pergunta. É isso? Fala aí, Enzo. Então, pelo que você falou da sua caminhada em programação, você chegou a aprender Java antes mesmo de existir o Spring, né? Eu não sei se eu estou lembrando direito da timeline. Da minha timeline, na minha timeline profissional, eu nasci muito tempo antes de existir o Spring, né? O Spring nasceu né, quando foi que ele nasceu? Cadê aqui o gráfico? Ele nasceu em 2003, né? E eu comecei a trabalhar com Java em 98. Então eu vi o Spring nascer, literalmente. E eu me empolguei quando ele nasceu. Eu falei, nossa, meu Deus, por que eu não tinha esse negócio antes, entendeu? Para ver como a coisa evoluiu com o tempo, né? Então antes a gente fazia tudo no dedo, cara, tudo no dedo, era sofrido. Tem aqui, na verdade, o jeito que a gente fazia antes, eu até escondi os slides para não complicar demais, mas antes a gente fazia tinha um conceito, um padrão, deixa eu dar um skip aqui para vocês verem, que é o Service Locator, né? Que é você tem um lugar central onde todo mundo consulta, então em vez de todo mundo depender de todo mundo, você tem só um cara único, que é o repositório, vamos dizer assim, tem vários nomes que a gente pode dar para isso, mas é um Service Locator, que ele é responsável por saber onde é que está a implementação real e retornar para as classes, né? Então é um jeito de usar também. Aí era meio que no dedo, né? Que a gente fazia antes. Aí a minha dúvida é que a gente está aprendendo Java agora e aí a gente já vai aprender a usar esse framework que vai automatizar muita coisa que você, na época que você aprendeu Java, você aprendeu a fazer essas coisas no dedo, né? Daí, você acha que isso pode gerar uma carência, assim, nas coisas que a gente deveria saber, mas vai acabar não sabendo porque o Spring já vai automatizar tudo para a gente? Você já vivenciou o cenário que você chegou a... que você precisou dessa pergunta é maravilhosa, cara. Essa sua pergunta é maravilhosa. Porque do mesmo jeito que vocês, né, aí a gente até brinca, fala, tem programador Nutella e programador Roots, né? Então, essa nova geração de programadores, vocês, querendo ou não, vocês acabam sendo Nutella porque vocês nasceram já numa era da internet. Então, vocês nasceram numa era onde já existia um telefone celular, né? Eu comecei escrevendo e-mail em carta. O Fábio Com começou escrevendo e-mail na pedra, né? Não, peraí, eu mandava carta para a Universidade Americana pedindo paper e botava no correio, ia a pé até o correio e mandava pedindo um paper sobre um arte de coisa.
Então, assim, de maneira geral, você tem razão. Vocês acabam perdendo um pouco do funcionamento do que tem por baixo dos panos. Mas também eu acho que vai muito, assim, da iniciativa de cada um de buscar, puta, como é que esse negócio funciona? E entrar lá no código do Spring, porque eu sei que é open source, e entender o que está acontecendo lá por trás. Então, eu acho que sim, por um lado vocês perdem, mas por isso que vocês estão fazendo também computação no IME, né? Porque vocês estão aprendendo os conceitos e normalmente o IME puxa um pouco mais para o lado, assim, de ir mais no detalhe de como as coisas funcionam. Mas, por exemplo, hoje, do mesmo jeito que você está me perguntando isso, quando eu comecei a programar, eu não sabia assembly, né? Eu não sabia a linguagem de máquina. E aí eu poderia estar perguntando, putz, mas se eu estiver programando em C, que eu só escrevo um comando assim fora, e ele automaticamente coloca as coisas no registrador e já faz as contas, isso é muito mágico, né? Então eu acho que, assim, por um lado você está certo, mas por outro, assim, a tecnologia vai evoluindo, a gente vai criando camadas em cima de camadas, e aí é um pouco de escolha, assim, para onde que a gente quer ir. Se eu quiser ficar na camada superior, eu acho que tem muito espaço para crescer e se desenvolver, né? Se você quiser, você pode ser programador só de front-end. E tem, assim, hoje o nível de detalhe que você precisa saber para programar em front-end, você cria uma carreira em cima disso, né? Se você quiser fazer só programação de máquina, você também tem, vamos dizer assim, mercado para você trabalhar com circuito, para trabalhar com sensores e etc., com robótica. Então, acho que vai muito, assim, do quanto que cada um quer se envolver dentro de cada camada, né? Então, se você quer se aprofundar para entender como funciona, beleza, lindo, você vai se aprofundar. Se você não quer e quer usar e quer ver funcionando, e estiver funcionando, idealmente, né? Beleza, manda para frente. Do mesmo jeito que hoje você aperta o botão na luz e acende a luz e ela acende e apaga, você não precisa saber de onde está vindo a energia, e se a luz acaba, você só tem que ligar para alguém e falar, meu, o que está acontecendo? E você não tem o que fazer. É um pouco isso, né? O poder na sua mão versus a facilidade. Então, quanto mais poder você tem na sua mão, quanto mais facilidade você quer, menos poder você acaba tendo. Então, é um trade-off aí que eu acho que sempre vai existir na tecnologia. Conforme ela vai evoluindo, vai sendo cada vez mais nesse sentido. Então, é uma escolha. Legal, tem uma pergunta do Eduardo. Faz aí você a pergunta, Eduardo. Não, eu só queria saber, tipo assim, quando que a gente deveria usar os packages no Java, tipo, porque até então eu, pelo menos, não estava criando nenhum. Mas, tipo, não sei se talvez para um servidor web faça mais sentido ter um package. É que o VS Code te obriga a criar o package, ele reclama se você não criar. Aí eu acho que foi por isso que o professor os criou. O package, você está dizendo de ter essa estrutura aqui, em vez de criar na raiz, o que vocês estão chamando de package? Isso mesmo, os packages. Cara, isso aqui é meio que uma convenção, tá? De nomenclatura, tá? Porque se você colocar tudo na raiz e rodar esse código, né? Imagina que cada um de vocês faz um... É boa prática a gente sempre criar o package, porque quando eu vou trabalhar com códigos entre vários, vamos dizer assim, vários programadores ou várias empresas, cada um costuma ter uma identidade. Então eu coloco tipo com.pravaler para dizer que tipo isso aqui foi feito pelo pra valer. No caso você pode colocar eu poderia colocar com.daniel ou sei lá, só daniel.cookier.spring, posso pôr o nome que eu quiser, na verdade. Mas é legal ter uma identificação, porque isso diferencia a sua classe PhoneLister da classe do seu amigo PhoneLister. Então, quando vocês rodarem os dois projetos juntos, não vai dar conflito. O problema de não colocar o package é que se você coloca tudo na raiz, a chance de dar conflito quando você rodar dentro da mesma JVM, dois jars, né, de pessoas diferentes é muito alta. Então, por isso que as pessoas tendem... É uma boa prática sempre criar um pacote. Obrigado. Mais Legal, perguntas? gente. Pode ser tanto pergunta específica aí de Java, quanto filosófica, ou sobre o mercado, empregos. Eu gosto das filosóficas. Vocês já chegaram... Vocês já aprenderam MVC? Eles já viram MVC ou ainda não? Deveriam ter visto, porque foi o tópico da aula passada. Tá bom. Quem não assistiu o vídeo tem que assistir. Assista. Qual o vídeo da aula passada? Da aula passada, Por que você perguntou? Tá. Vou mandar Não, porque eu vou mandar um vídeo aqui para vocês de uma música que eu fiz de MVC.
Vou mandar aqui no chat para vocês. Legal. Depois vocês ouvem. Se for boa, eu coloco no material didático da semana de NGC. Não, com certeza é boa, imagina que não é boa. Música sucesso nacional. Eu tenho uma dúvida. Fala aí, fala a dúvida. Que voltando naquele ponto que foi levantado de frameworks como Spring, enfim, etc., que fazem esses trabalhos, o trabalho por debaixo dos panos para a gente pega as coisas mais fáceis, por assim dizer. Eu acho que tem um ponto também que a gente aprende as coisas mais... A gente deixa de aprender essa parte de infra, que, enfim, é uma parte difícil mesmo, a gente acaba entendendo muito pouco disso, mas também os desafios, acho que atuais, assim, eles conseguem ser muito bem atendidos, assim, pensando em mercado. Então, ao ponto que o desenvolvedor perde em conhecer a infra do projeto, assim, ele ganha em talvez eficiência, em rapidez de entregar um projeto. Então, acho que tem essa troca também, que no mercado é boa, né? Pensando talvez no desenvolvedor, acaba sendo ruim. Mas no produto, acho que ajuda bem. Eu não sei como... Não sei nem se isso é uma pergunta, talvez, mas é mais um ponto que eu tinha... Não, mas é meio por aí. É bem por aí. De fato, se você não entra no detalhe da infra, você entrega mais rápido. Porque é isso, as abstrações, as coisas começaram a ficar mais recentemente em camadas de abstrações mais altas. Então, você consegue fazer muito mais coisas. Então, pensa, do mesmo jeito que eu dei o exemplo, né? Que antigamente você tinha que escrever o código em assembly. Na verdade, sim, antigamente você tinha que escrever, né? Pensa como tudo começou. Você ia ter que furar um cartão para levar esse cartão para um lugar para ele ser rodado num programa dentro da máquina, né? Aí depois eles evoluíram para você ter um teclado com um monitor. Então você começou a ficar mais produtivo com o teclado, na verdade no começo nem tinha monitor, tinha só impressora. Você conseguia digitar no teclado, mas você não via o que você digitava. Tinha que imprimir para ver o que você digitava. Depois veio o monitor. Sim. Aí depois veio a linguagem C, né, que foi uma primeira grande marco assim, em termos de eficiência. Então eu não preciso mais falar a língua da máquina, eu posso falar uma linguagem um pouquinho mais alto nível, né, que é o C. Hoje C já não é mais alto nível, C já é baixíssimo nível. Né? Você pode falar HTML, entendeu? Você pode falar... tudo bem que HTML não é exatamente uma linguagem de programação, mas assim, você consegue criar coisas que são úteis para o mundo sem necessariamente tendo que ir lá no bit byte da coisa. E acho que cada vez mais, então falando de machine learning, hoje em dia você não precisa ser um expert de machine learning para conseguir criar um efeito, né, de machine learning, né? Então, usar um categorizador para poder classificar uma imagem e tudo mais. Então, tem muita coisa hoje disponível no mercado de ferramenta, de biblioteca, de código, que você simplesmente usa, sem saber. É caixa preta, você usa, e você, por usar essa coisa que já está pronta, você consegue... Então, hoje o desafio não é mais como fazer isso ou aquilo específico, mas como juntar as várias coisas que você já tem disponível e criar uma solução original. Né? Então, acho que hoje o programador ele é muito mais um criador de Frankensteins, né? Que pega um pouquinho ali junta o Spring com o React, com o Material Design, com sei lá o que são coisas bem de alto nível, mas que ele consegue compor de um jeito que cria um site super lindo, maravilhoso, que tem um monte de coisa legal, muito rápido. Né? Então, é um pouco por aí mesmo. Sim, legal. Era mais nesse sentido mesmo, de entender, talvez o papel do programador, assim, tenha mudado. Acho que é um pouco nesse ponto. Pelo menos quem trabalha com coisa de alto nível, né? Ainda tem programadores que mexem com código. Eu tenho uma dúvida. Pera, quem que tá falando? É o Enzo? Augusto. Augusto. Tá, fala Augusto. Augusto, depois o Rafael. Filosófica e... Depois o Rafael Yoko. Fala. Ela é filosófica e sobre experiência de mercado. Você acha que ainda tem mercado? E por quanto tempo vai durar esse mercado para o pessoal que gosta de ter todo o poder na mão para não ter essa facilidade? Gente que vai viver de reinventar a roda para continuar mantendo os sistemas melhores, os sistemas bons, os sistemas eficientes? Cara, eu acho que assim, hoje o que eu percebo é que mercado eu acho que vai existir durante muito tempo para tudo.
Acho que tem espaço para tudo. Se você quer ser um especialista em bits e bytes, você tem empresas que fazem, sei lá, que fabricam chips, que estão procurando otimizar o bit do byte para conseguir fazer um processador mais eficiente, né? Agora, se você for trabalhar numa empresa, então tudo depende muito do contexto de onde você está trabalhando. Se você está trabalhando numa fábrica, você tem um contexto. Se você está trabalhando numa empresa como um Pra Valer, que é um banco, você está pensando num outro contexto. Se você está trabalhando com música, tem que saber processamento de sinais. Então, para cada área, para cada empresa que você tiver, é tão diverso, né? Se você for trabalhar com jogos, você vai ter que se preocupar com outras coisas. Então, tem tantos universos hoje em dia que eu diria que tem espaço para qualquer tipo de coisa que você quiser ser. Se você quiser, e no detalhe lá da minúcia do compilador e criar um novo compilador, se você criar um compilador que é melhor do que todos os compiladores que existem hoje, tem mercado para isso, porque compilador é algo que ainda tem estudo, tem pesquisa e tudo mais, então eu acho que vai muito do gosto de cada um. Não acho que tem assim, não vai mais. Agora, óbvio, você tem que entender o problema e o contexto onde você está. Então, se você está numa empresa que quer fazer um site e você quer ficar lá escovando bit, talvez você não esteja fazendo a coisa certa, porque o objetivo da empresa não é escovar bits, é entregar um site para o cliente. Então, acho que uma coisa que falta muito nos desenvolvedores que eu vejo que entram no mercado é essa empatia com o propósito da empresa e a missão da empresa e entregar aquilo que tem valor para o cliente da empresa, e não alguma coisa que você quer fazer porque você quer aprender uma linguagem, né? Então, tem muito desenvolvedor que acaba muito ficando no técnico, na parte tipo, quero essa linguagem, e aí fica discutindo qual que é a melhor linguagem e tudo mais, quando no fim não importa muito qual que é a linguagem, importa resolver o problema do cliente. Eu já vi, eu acho preferível um sistema mal feito que resolve um problema real de alguém do que um sistema bem feito que não resolve o problema de ninguém. Mas óbvio que o ideal é fazer um sistema que resolve o problema de alguém bem feito, né? Porque é isso que a gente quer ter para poder ter manutenção, para poder evoluir com o tempo. Mas eu acho que, em geral, os programadores não têm muita essa conexão com o usuário final, e eu acho que isso é bem importante para o mercado de trabalho hoje em dia, pelo menos na minha opinião. Obrigado, professor. Legal. Rafael Yoko? Ele perguntou o que é a opinião sobre no-code programming. Eu não sei exatamente o que é isso, Rafael. Você pode explicar um pouco melhor? Eu nunca ouvi falar desse no-code programming. Tem uns frameworks de design hoje em dia, se for o que eu acho que é, tem uns frameworks de design hoje em dia que já criam o código HTML, CSS, tudo formatado. Tem uns que compilam até em React. Cara, eu acho assim, para as coisas que são protótipo, para você criar protótipo, para você fazer uma coisa que não vai ter evolução, né? Cara, juro, desde eu trabalho, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Cadê a minha apresentação que eu fiz ontem lá no Aqui, ó. Cara, eu comecei a programar uma tela. Não tô compartilhando, né? Peraí. Cadê? Eu só vou precisar sair, senão eu não vou conseguir almoçar, que eu vou ter uma reunião daqui a pouco. Mas eu vou só compartilhar uma coisa aqui com vocês. Estão vendo minha tela aí? Então, né? Sim. Então, eu comecei a programar numa tela desse tipo assim, ó. Era uma tela azul e eu programava em Clipper. E era editor de texto só teclado, não existia mouse, tá? No começo da computação não existia mouse. Aliás, não existia nem tela, como eu falei. Mas na minha época já existia tela, eu comecei com tela. O Fábio Com talvez tenha começado sem tela. Mas, cara, desde que eu me conheço por gente, existe essa tentativa. Então, isso aqui é uma tela do VB6, Visual Basic, de você fazer uma programação que cria a interface de forma gráfica, sem você ter que programar a interface. E todas as tentativas que eu vi até hoje de fazer isso, elas nunca são escaláveis. Ou seja, você pode até criar essa tela, mas a dificuldade de dar manutenção nela é muito grande. Porque o código que fica por trás dessa coisa manual, ele é tão feio e ele é tão horrível de mexer que você não consegue mexer mais. Então, para fazer uma coisa protótipo, funciona muito bem, mas aquilo fica meio que travado no tempo e não consegue evoluir, né? Então, de maneira geral, eu nunca vi, e existe essa tentativa desde 1995,
de tentar criar uma coisa mágica. O próprio Flash, né? Eu lembro que o Flash era a revolução, aí criaram o tal do Flash, que você não precisa programar, você simplesmente bota, cria lá, arrasta e clica e programa só com o mouse. Mas eu acho isso um pouco ilusório, sabe? Eu acho que na prática mesmo você tem que escrever código, talvez você possa usar uma ou outra framework para te facilitar, mas eu acho que ainda tá para nascer um framework de criação visual que consiga ser robusto ao ponto de você conseguir evoluir o programa, né, sem ele ficar totalmente macarrônico com o tempo. Eu quero complementar isso. Então, primeiro, não sou tão velho como você acha, que não tinha monitor. Tinha monitor faz muito tempo, quando eu comecei a programar, mas era monitor de fósforo verde, não era colorido e era só texto Era verde. esse aqui, ó. Era esse aqui, né? É isso aí, mas é isso aí. Esse aqui é o meu primeiro computador, um TK3000. Tá, era dessa época aí. Então, você vê que não tem coisa gráfica. Esse desenho do videogame é feito com letras e com símbolos, assim, com barras, não é então, mas naquela época já tinha um termo que chamava geradores de aplicações, que era isso, a ideia é que você não ia programar numa linguagem de programação, você ia usar um programa que ia gerar as aplicações. Daí, isso é década de 80. Sei lá, por volta de 1990, se falava em linguagens de quarta geração. Linguagem de quarta geração também seria uma linguagem que você não programa, você só fala mais ou menos o que você quer e ele gera o programa. Então, isso aí se fala, sei lá, 40 anos e... meio que tipo igual o fim do mundo, né? Igual o fim do mundo. Estão falando do fim do mundo já faz uns 200 anos, mas não, sei lá, não chegou ainda o fim do mundo. Então, sempre se falou isso, quer dizer, você consegue até certo ponto, mas o sistema que você gera sempre fica uma coisa meio amarrada, que é difícil dar manutenção, que você não tem muita flexibilidade. Então, sim, é possível fazer coisas, mas eu ainda acredito por enquanto, pelo menos, em abrir o editor de texto e digitar código, porque o poder que a gente tem, por enquanto, ainda é muito maior. Eu não vi surgir nada que tenha um poder e uma flexibilidade e uma manutenibilidade tão boa quanto linguagens baseadas em texto. Foi o Gabriel aí, comentou tem umas linguagens de programação que são visuais, baseadas em blocos. Você programa fazendo drag and drop de blocos e conexões entre os blocos, e daí você pode entrar dentro de um bloco e programar o bloco. Então, por exemplo, eu dou uma disciplina de computação musical e tem uma linguagem que chama PD, Pure Data, que é para processamento de música, de sinais de áudio. E é uma linguagem de programação visual por blocos. E que eu acho que é muito legal, mas se você começa a fazer um programa mais complicado, fica uma zona, porque na sua tela tem 300 caixinhas com 258 linhas conectando as caixinhas, você não entende mais nada. Então tem um limite aí de complexidade que essas linguagens outras conseguem. Já em Java tem sistemas com milhões de linhas de código que o pessoal trabalha numa boa, né? Então é isso. Você ia mostrar mais alguma coisa? Você está fazendo viagem no tempo nas suas telas. Eu estava só mostrando para vocês aqui como que era, como a gente trabalhava, né, no Windows. Esse aqui é o Windows 3.1. Tá vendo, ó? Isso é um emulador do Windows que você está rodando aí? Não, Emulador? é o Windows mesmo. Tá rodando uma máquina virtual. Ah, tá. Mas ele funciona mesmo. Tinha editor de texto, tinha Paintbrush. Viagem no tempo. Paintbrush Paintbrush eu citei ele mais ou menos quando eu falei do padrão prototype. Do padrão state, bota o Paintbrush aí de novo. Quando você clica numa ferramenta, ele muda o estado do objeto e tem um comportamento diferente. O Leonardo comentou que também... Você quer falar, Leonardo? Se tiver tempo, queria uma pergunta, mas não tem ainda a pergunta pendente de aluno aí? Não, pode fazer a sua pergunta. Tá, que é como a USP incentiva bastante o empreendedorismo, né? O Daniel é um empreendedor serial aí. Então, acho que é relevante, que eu não entendi se você saiu da PlayAxe ou se a PlayAxe acabou, e se a PlayAxe acabou, se você pudesse falar por que ela acabou.
Tá, então, a PlayX não acabou, a PlayX ainda existe. Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. Eu decidi sair da PlayX, na verdade eu já estava na PlayX já fazia 6 anos, e foi uma decisão meio pessoal mesmo. O meu sócio, eu continuo como sócio da empresa, eu só saí do dia a dia mesmo. Então eu tinha um time que já estava muito bom lá, as pessoas já estavam, a empresa já estava andando meio que sozinha, estava se desenvolvendo numa velocidade que não estava indo tão rápido quanto eu gostaria, né, como negócio, e aí eu decidi pegar um outro desafio para minha carreira, né? Acho que foi uma questão de momento de vida, tal, de decisão pessoal. Mas a empresa continua rodando, continua indo bem, a gente continua tendo clientes grandes como a Globo, o YouTube é nosso cliente, a empresa está indo bem, só que está num ritmo um pouco mais lento do que eu gostaria para o meu gosto pessoal do momento, vamos dizer assim. E aí por isso que eu decidi receber uma proposta tentadora, vamos dizer assim, de trabalhar nessa empresa, com uma missão que eu acho que é incrível, né, que é trabalhar com educação, enfim, ajudar mais pessoas a terem acesso ao estudo. E aí decidi vir para Valer e estou realmente aprendendo muito, estou crescendo muito nessa empresa, então para mim está valendo muito a pena. Não, valeu. Mas eu também gosto muito da PlayX, continuo com contato com as pessoas lá, de vez em quando a gente se encontra, enfim, continuo em contato com o time da PlayX, que é uma empresa que eu tenho bastante carinho também, obviamente. Trabalhei 6 anos lá. Deixa eu ver aqui. O Vitor perguntou o nome da disciplina de computação musical. A disciplina de computação musical se chama computação musical. Se não me engano, acho que é MAC 337. O Daniel fez a disciplina, né? Há muitos anos atrás. Há um século atrás. Tanto, não. Eu fiz ela, na verdade, eu fiz ela no mestrado ou no doutorado. Na verdade, eu fiz no doutorado ela. E como foi? Você quer falar? Você fez com outro professor, com Marcelo Queiroz, né? Como foi? Eu fiz com Queiroz. Eu gostei muito, cara. Eu sou apaixonado por música, eu sou meio suspeito para falar, mas eu adorei. Eu adorei. Eu acho o Marcelo muito bom professor. Ele é bem teórico, vamos dizer assim, é uma disciplina que ela é um pouco mais teórica do que a gente espera. Se você está querendo ir para a disciplina para falar, para tipo, ouvir música e falar de qual a próxima tendência qual que é a próxima coisa que vai bombar, e você vai para a PlayX, você não vai para a disciplina do Marcelo Queiroz. Agora, se você quiser saber um pouco mais de algoritmo, análise de processamento de sinais, entender como é que funciona por baixo dos panos, vamos dizer assim, aquela coisa de saber o que tem por trás da música no computador, aí achei bem legal. Eu trabalhei com PD também, a gente fez vários EPs usando PD integrado com C, implementando uns algoritmos tipo de mudar tom da música, acelerar, enfim, é bem interessante. Eu gostei bastante. Não sei como é que tá hoje, porque faz tempo que eu fiz, acho que faz mais de 10 anos que eu fiz. Ele deu uma atualizada, mas nessa linha ainda, né? Nessa linha, não, mas eu recomendo, eu me diverti muito. Eu me diverti. Tá. Eu fiquei de REC, mas eu passei. Passei com 10. Eu fiquei de REC e tirei 10 na REC. Aqui eu costumo. Eu no IME, eu sempre fui assim, eu não estudo durante o semestre, e aí depois eu estudo durante a REC. Tá bom. Em algumas disciplinas, quando eu não tenho tempo de estudar. Mas não façam como eu. Não sigam o meu exemplo, não é um bom exemplo. Definitivamente. Mas agora você não vai estudar mais, porque você já fez graduação, mestrado e doutorado, não tem nada mais para estudar. Cara, eu tenho muita coisa para estudar. Nossa, agora que eu quero começar a estudar de verdade. Acho que a gente sempre tem que estudar. Eu adoro estudar. Acho que nunca vou parar de estudar. Tá, tem uma dúvida do... Até fazer essa apresentação de Spring foi legal. Eu gostei, porque eu tive que estudar para fazer, porque eu não lembrava nada. O Carlos Eduardo, fala aí, Carlos Eduardo. Para empreendedorismo, vale fazer doutorado ou é melhor entrar no mercado mais cedo? Antes do Daniel responder, só acrescentar na provocação que eu sinto que ultimamente tem muita gente até falando que não é nem para terminar a faculdade. Olha, eu acho uma boa ideia terminar a faculdade, tá? Essa coisa de que empreendedor não estudou, Steve Jobs fugiu da faculdade, isso é maior mito, né? Eu acho que o Fábio já falou disso daí, né? 95% dos grandes empreendedores das empresas que deram certo têm ensino superior, tá?
Então, assim, pegar um caso e dizer que é a regra e você seguir esse caso, eu acho meio arriscado. Né? Estatisticamente, pessoas que têm ensino superior, elas tendem a ter mais sucesso, né, como empreendedores. Né? É que a gente olha só os casos específicos. Então, eu não acho. E eu diria a mesma coisa em relação ao mestrado. Doutorado, eu concordo que, assim, o doutorado ele vai muito assim, no sentido de que se você quiser fazer uma coisa muito específica, então se você olhar os fundadores do Google, por exemplo, eles fizeram, o Google saiu de um doutorado, né? Se você for fazer algum doutorado que tem algo e você quer empreender, tenta focar o seu doutorado em alguma pesquisa que tem alguma aplicação no mercado. Então você tenta juntar as duas coisas. Acho que o ideal seria isso, tá? Agora, se você vai fazer um negócio que não exige nenhuma grande inovação tecnológica, aí talvez não faça sentido fazer doutorado, né? Tudo vai muito do gosto de cada um, né? Então, se você quer criar um novo algoritmo de machine learning ultra sofisticado para processar, sei lá o que, capturar o número de estrelas do céu e descobrir qual é a nova fórmula da Coca-Cola, beleza, faz doutorado. Se você quer fazer um negócio e tem cliente e é um negócio básico que envolve tecnologia, mas não é assim ultra tecnológico, talvez não faça sentido fazer doutorado. Então acho que vai muito da onde cada um quer seguir como carreira. Eu acho que não tem muito certo ou errado, é muito mais do gosto pessoal de cada um. Eu gostei de fazer doutorado porque eu queria entender sobre o mundo de empreendedorismo. Então eu fiz o doutorado sobre empreendedorismo. Mas é porque eu queria entender como é que funcionavam, quem que tinha, quem que investia, como que eram os investidores, como é que funcionavam os ecossistemas. Eu tinha esse interesse pessoal naquilo. Então, para mim, era interessante saber isso, até para ser um empreendedor dentro desse ambiente. Mas tem gente que gosta de, sei lá, computação musical e quer criar uma empresa que cria nova placa de áudio para fazer, sei lá, música eletrônica. Beleza, também é válido.